e fazer discípulo. Então esse fazer discípulo das nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele traz uma recomendação no verso de número 20, quando ele diz: ensinando-as a guardar a minha palavra. Uma das coisas que nós precisamos entender é que este guardar, ele não está em colocar num lugar bem organizado, mas sim guardar no nosso coração, para não pecar contra o nosso Deus, como disse o salmista Davi: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que nós possamos entender que o batismo não é uma coisa do homem, e sim do próprio Jesus, quando ele designou os seus discípulos a fazer discípulos, ganhar pessoas para o reino de Deus, e ao mesmo tempo efetuando o batismo nas águas, que é uma ordenância do Senhor Jesus. Lá em Marcos capítulo de número 15, o capítulo 16, do verso 15 ao 16, ele vai dizer também: vão por todo mundo e preguem o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Esta fala foi do próprio Jesus depois que ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele apareceu os 11. Por que os 11? Porque Judas já não estava mais no meio. Estava ali só os 11. E ele aparece depois da ressurreição e dá novamente uma ordem expressa, dizendo: vão por todo mundo e pregue o meu evangelho a toda criatura. Quem crê, este crer é algo muito sublime na vida de cada um de nós. Precisamos crer. Depois que nós cremos, nós nos batizamos na pessoa de Cristo, e aí estaremos cumprindo a ordem do Senhor Jesus, uma ordenança que ele deu, pois ele também, como Senhor nosso, ele batizou. A Bíblia diz que ele não tinha pecado, não pecou em nada, mas ele se batizou, porque ele se fez pecador por cada um de nós. Então era necessário, quando João, a Bíblia diz que João quis recuar para não batizar Jesus. Ele disse: não, Senhor, eu aqui preciso ser batizado por ti. E ele disse: João, é para que se cumpra a justiça de Deus. Então era necessário Jesus batizar, mesmo sem ter pecado, para dar exemplo, né, de pecadores. Ele foi um exemplo de pecador na vida dele, mas sem pecado. Então ele batizou para que se cumprisse a justiça de Deus. Por isso, depois de ressurreto, ele dá essa ordem expressa: portanto, vão e façam discípulos das nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar as minhas palavras. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então nós vemos que Jesus, ele está presente na vida da igreja em toda esta caminhada. Quando finalizar o tempo de Deus, aí se finda o nosso trabalho. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus está fazendo esta obra, e Deus toma para si, este trabalho findou na vida dele, mas continua. Findou na vida dos apóstolos, de Pedro, João, Paulo e tantos outros, e está dando continuidade na vida de nós, cada um, como igreja do Senhor. Mas um dia vai findar para todos, pois vai acontecer o arrebatamento da igreja, e nós estamos esperando de uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele disse para Tomé, ali no capítulo 6, no capítulo 14, verso 6 de João, ele disse:
Senhor, nós não sabemos para onde vai, nem conhecemos o caminho. E Jesus responde para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus deixou bem claro que tudo tem que passar por ele. O batismo, ele é uma simbologia de um sepultamento de pecado. Quando nós estamos sendo imergidos nas águas, nós estamos morrendo para o mundo. E quando estamos saindo, estamos ressuscitando com Cristo. Aí a Bíblia diz que aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão também com Ele na sua morte. Então nós cremos no batismo no Espírito Santo. Nós ensinamos e nós professamos que o batismo é uma simbologia de morte e ressurreição em Cristo Jesus. E nós não podemos abrir mão deste princípio, porque foi deixado pelo Senhor Jesus Cristo. E nós entendemos que para cumprir as Escrituras, como disse Jesus, é necessário o crente em Jesus Cristo, após ele crer que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, quando ele vai para Cristo, é necessário haver o batismo nas águas. Por quê? Jesus, ele não deixou nada pela metade. Quando Jesus batizou, ele tinha a idade aproximadamente de 33 anos. Então na Bíblia não consta o batismo de criança. Nós vamos ver que Jesus deu exemplo em tudo. A Bíblia diz que ele foi a primazia em tudo, né? Do batismo nas águas, como o Senhor nosso, e também na sua morte e ressurreição. Foi o primeiro morrer e ressuscitar dentre os mortos, dando a entender a nós que ele tem o poder da vida na sua mão. Ele venceu a morte e o inferno lá na cruz. E por isso nós estamos aqui para um momento a qual todos estão aí na expectativa, né, de ver este realizar do batismo da irmã Carol, né? Já foi discipulada pela palavra do Senhor, né? Nós, antes de fazermos o batismo, nós preparamos a pessoa, explicamos dentro da Bíblia o que é o batismo, né, nas águas, e depois efetuamos o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque esta foi uma ordenança dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos deixar de cumprir a sua palavra, de viver ela como ela nos ensina. Então nós vamos estar orando e nós já vamos estar descendo as águas batismal neste momento. Peço à igreja que se coloque de pé. Diante desta explanação, eu creio que todos entenderam que quando Jesus deixa bem claro para todos nós que o que crer e for batizado, este será salvo. Porém, o que não crer será condenado. Mas ele não deixa nós em dúvida com essa condenação. Ele vai dizer para nós no capítulo 3, quando ele conversava com Nicodemo, no capítulo 3, e verso de número 17 e 18 e o 19. Ele vai dizer: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então ele deixa bem claro por que a condenação. Não é a igreja que condena, é a palavra. O próprio Jesus, por meio da sua palavra, diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas aqueles que crerem e for batizados têm a garantia, não pela igreja, mas pelo Senhor Jesus, de uma vida eterna, de uma vida de gozo, de uma vida abundante em Cristo Jesus. Quem promete vida eterna tem o poder da eternidade nas suas mãos. Deus, ele é eterno. Por isso ele promete vida eterna para todos nós. E assim nós cremos e fazemos segundo a sua palavra nos ensina. Vamos orar ao Senhor. Quero agradecer desde já a presença de toda a amada igreja,
né? Está ali a mãe do irmão Marcos, né? A irmã, né? Que está nos prestigiando com a sua presença. É muito prazeroso tê-lo conosco neste momento tão oportuno de nós ver de perto o que Deus está fazendo na vida de cada pessoa. Amém? A igreja está feliz com a presença, também o pai da seu Antônio, né, o pai da diaconisa Maraísa, a mãe, né, também ali nos prestigiando com a sua presença. Que Deus o abençoe. A igreja está feliz, que diremos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esta igreja ama vocês. Sintam-se bem em nosso meio. Oh, glória! Deus abençoe, fique à vontade. A chácara é do irmão Marcos, mas da missionária Marisa, e da nossa irmã, né? Mas agora, neste momento, passa a ser a casa de Deus, né? Porque é um momento que eles entregaram para ser ministrada a palavra do Senhor. E aqui nós vamos estar ministrando a bênção, né, da salvação sobre a vida de pessoas, a bênção da cura, a bênção da libertação através desta oração. Vou pedir o diácono Luiz Fernando para fazer essa oração. Amém.